Bom dia, sejam bem-vindos a essa live. Uma live que é um convite para você olhar com amor para a sua história. Sejam bem-vindos. Vamos ver se a internet vai nos ajudar, que hoje deu um probleminha aqui. Mas quem for assistir essa live, bom dia, boa tarde, depende do horário que você for assistir. Sejam bem-vindos. Essa live nós vamos falar. Sejam bem-vindos. Eu sou psicóloga, terapeuta integrativa. Hoje nós vamos conversar com a Verli também, que é naturopata e psicanalista. Então vou aqui enviar um convite a ela. Sejam bem-vindos. Convida aí. Espero que vocês estejam bem. Uma excelente semana a todos. Vamos ver. Bom dia, Verli. Bom Paz de dia, Deus. amém. Tudo Tá, bem? tudo bem, deixa eu abaixar aqui meu som. Bom Tá me dia, boa vendo? tarde, boa noite, pessoal. A gente atrasou um pouquinho, né? Mas foi por questão de conexão mesmo. Amém. Amém, Mamília, ó, tá ali, tá nos acompanhando, Sim, né? Obrigada pelo carinho aí. eu A gente agradeço nem também. combinou, né? Mas viemos Nossa, na você mesma tem de paleta, né? vermelho? Que chique. É isso aí, o vermelho representando amor pelos nossos filhos, amor por nós, né? Amor próprio, é isso aí. É, é, Então, hoje. essa live é um convite para você, mãe, olhar com amor para a sua história, entender os padrões que talvez esteja se repetindo aí na sua história de forma inconsciente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sintomas dos nossos filhos. Porque quando a mulher é tocada para olhar para a sua história, a mulher tem esse poder de se curar e libertar também os seus filhos. Então fica conosco aqui até o final, que nós vamos compartilhar alguns exemplos, alguns estudos de casos aqui, algumas experiências que nós vivenciamos na clínica, que são histórias assim de transformação. Então esteja aqui conosco, sejam bem-vindos, compartilhe essa live, espero que tenhamos aqui despertar um pouquinho da consciência de vocês aqui, se vocês nunca pararam para pensar a respeito desse assunto, porque os sintomas no corpo é uma manifestação daquilo, da dor, daquilo que não foi liberto, daquilo que não foi liberado. Então, as dores se repetem, não é coincidência às vezes, né? São pedidos do nosso próprio corpo, da nossa própria história, para que haja uma liberação. E quando nós não estamos vivendo no piloto automático, nós não olhamos, não conseguimos ter essa visão. Então, eu sempre falo, há necessidade de tirar essa venda dos nossos olhos, porque a dor fala o que a boca silenciou. Nós estamos sempre falando sobre isso, não é, Verli? Exatamente, né? A gente tem conversado nos últimos, na verdade, desde que a gente começou, né, se conhecemos, a gente trabalha muito em cima dessa conscientização de que as dores, elas se somatizam, então elas acontecem primeiro fora, né? Não é fora, né? Quer dizer, ao nosso redor, ela primeiro acontece na nossa mente e depois ela somatiza para o corpo. Então, toda dor, ela vem de uma é o sintoma das emoções reprimidas, o que a boca não falou, o que se calou, e aí a gente entra, abre aí um parênteses, não quer dizer, então, tudo que eu senti eu preciso, tudo que eu senti eu tenho que falar, né? Não é por esse lado, né? De, então, eu não gostei, eu tenho que falar, não. É a gente buscar o equilíbrio e buscar esse conhecimento de si mesmo para entender que nem tudo a gente precisa levar em consideração, né? Aprender a lidar com certas situações, com coisas que acontecem ao nosso redor e não deixar a nossa mente absorver e o nosso corpo sofrer com isso, né, Elizabeth? Sim, sim. E aproveitando, já pega o seu café, né? Nosso cafezinho aqui, café com consciência. É isso, é uma conversa que cura, que traz para a consciência essa interpretação
E às vezes nós não paramos, né? Não observamos o que precisa ser acolhido, o que precisa ser olhado. Por isso nós trouxemos esse tema hoje, quando o corpo do filho fala a dor dos pais, que é relacionado às quebras de padrões invisíveis, que nós carregamos, sim, em forma de sintoma. Então, o que não é colhido nos pais, adoece os nossos filhos. Adoece os filhos. É preciso olhar, então, para a nossa história. Na terapia, nós sempre investigamos, né, de forma integral, assim como a Verli. Eu também tenho essa experiência na clínica em relação a olhar o ser humano de forma integral. Não é só observar os pensamentos, só observar as emoções. Não, é olhar as emoções, todo sentimento, pensamento, os sintomas físicos. Então, não é só os sintomas emocionais, nós vamos olhar também os sintomas físicos. Porque os sintomas físicos é uma manifestação também das nossas emoções. Então, tanto na visão da psicossomática, da neurociência, uma visão sistêmica do meio em que a criança está inserida. Então, nós vamos olhar aí os conflitos biológicos relacionados a esse ambiente, a esse indivíduo, a essa criança que está ali manifestando, às vezes, de forma que às vezes é uma situação de ameaça, é uma perda, é uma situação, às vezes, de rejeição. Então, é um inconsciente familiar, ele carrega esses traumas não resolvidos. Tem algum caso, Verli, para a gente iniciar já essa live, para falarmos sobre? A gente em todos os casos, a gente vê repetição de comportamento, né? Vê os pais ali replicado, principalmente nos casos. Eu tenho um caso que entre tantos, né, mas chamou muita atenção, é da filha que me procurou para fazer a análise porque ela não queria ser igual à mãe. E quando ela fala, eu não quero ser, eu preciso me tratar para não ser igual à mãe, eu falei, mas você se sente igual à sua mãe? Ela falou, não, 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 né? A negação, não, eu não sou, mas a minha mãe já está com tantos anos e ela piorou ao passar do tempo, enfim. E só que muitas coisas que ela fazia, né? 90% daquilo, tudo que ela, vamos dizer assim, tudo aquilo que ela enxergava na mãe de ruim, ela repetia de certa forma, numa transferência para outros, que nem sempre é repetido da mesma forma. Por exemplo, a mãe ela é autoritária. Nem sempre o filho vai ser autoritário. Às vezes, pelo fato de entender que a mãe é autoritária e não querer repetir padrão, ela vai fazer o quê? Ela vai ser aquela pessoa submissa. Então, né, é nesses casos que o profissional ele precisa saber fazer a interpretação. E ela repetia muito. Ela era compulsiva, ela relatava que a mãe tinha tudo controlado, até a alimentação era aquela quantidade, aquela quantia, ela tinha condição financeira, mas os pais não compravam roupa, deixavam andar, sabe? Então, assim, tinha ali agora me fugiu a palavra, mas enfim. Então, tudo que a mãe fazia, ela replicou de outra forma. Ela era compulsiva, compulsiva. Ela comprava tudo que aparecia. Ela não tinha controle. Ela colocou a família quase à falência de tanto que ela comprava. Então, sem perceber, ela repetia o comportamento da mãe, só que ela não reconhecia, porque na forma consciente dela, ela achava que para ser igual à mãe, ela tinha que fazer exatamente o que a mãe faz, e não, e pelo contrário. Nem sempre é assim, né, Elizabeth? De repetir exatamente, né? Por exemplo, a mãe era mesquinha, né? Vamos dizer, pão dura. Ela já gastava, esbanjava. Então, era uma repetição do comportamento da mãe de uma outra forma. De uma outra forma. Então, e aí é quando a pessoa entra na negação. Não, eu não sou, eu não faço, não vai ser assim. Porque a gente até conversou na outra live que a primeira coisa, quando ele se depara, né? Ele se nega. Ele começa a se negar. Entra no processo da negação, né? Que é o caso da repetição de quando ele entende assim, não. Não, eu não sou assim, ele faz assim, eu faço assim, você vai, no final, a gente analisa que
É exatamente uma mesma repetição, só que ela tá, né? Ela vai entrar nesse processo de negação. E tem muitos, assim, né? A gente vê ao nosso redor, até às vezes na gente mesmo, porque primeiro a gente reconhece na gente, né? Todo profissional ele passa por esse processo primeiro, é um processo que nós temos que passar para entender. É uma coisa bem que aconteceu esses dias, eu estava cortando beterraba, e aí meu esposo falou, por que você corta beterraba assim? Aí eu falei, porque eu aprendi com a mãe cortava a beterraba assim. E aí eu lembrei que na casa da minha avó materna também a beterraba era cortada daquele mesmo jeito. Então é uma repetição e às vezes a gente é confrontado quando se, né, quando o outro nos pergunta por quê. Daí eu fiquei pensando, eu falei, porque a mãe cortava a beterraba assim. E aí eu lembrei da casa da minha avó, que eu convivi muito com a avó, e eu lembrei que era exatamente do mesmo jeito que a minha avó também cortava. Então a gente vai repetindo, repetindo. E tem coisas que, ok, não tem problema. Por exemplo, a beterraba, porque eu corto um pouquinho mais, né, assim, mais maior, meu marido já gostava mais fina. Não tem problema, mas tem coisas que a gente precisa quebrar o ciclo, né? A gente precisa quebrar o ciclo de repetição, né? Sim. Ah, é como você falou, né, Verli? Se a gente não olha para isso, os nossos filhos vão manifestar aquele comportamento para que haja, então, uma mudança. E aí nós vamos encontrar vários sintomas que é manifestado nos filhos, que às vezes a gente não sabe. Então, até certa idade, até ali os 7 anos, a criança vai manifestar a dor do ambiente, a dor dos pais, porque ela não criou ainda a sua própria identidade. Então, eu tenho recebido vários casos, e vou destacar alguns aqui. É o caso, até mesmo, do meu filho, aqui de casa, que manifestou o sintoma da asma, e aí foi diagnosticado pelo médico. E o que eu fui percebendo? Toda vez que meu esposo estava numa situação difícil em relação ao serviço, alguns desafios, meu filho manifestava esse sintoma. Então, era uma emoção não dita ali, né? Uma emoção não vivenciada pelo meu esposo, que o filho percebia ali o ambiente, a frequência, né? Aquela situação desconfortável. Então, tornava-se sufocante para ele. Então, ele ali manifestava a dor do meu esposo. E aí, na clínica, tenho recebido, no caso de bronquite que a criança vivencia ali um ambiente de briga tóxico, um ambiente em que os pais não se entendem. Então, a criança, na mente da criança, ela entende como uma situação de desamparo, uma situação de medo de separação, porque para nossa mente, medo de separação e morte é a mesma coisa. Então, ali, a criança manifestou em forma de sintoma, em forma do bronquite. O que a gente encontra também? Casos de alergia, que é uma proteção da própria pele da criança, em que ela tem aquela ameaça constante no ambiente, ela desenvolve aquela alergia em determinado ali, né, o membro do corpo, que ela manifesta, ela quer ter ou não quer ter contato naquela situação, ela não se sente protegida. Então, há uma manifestação do ambiente em que a mãe, o pai, com que aquela criança convive, não consegue observar que aquilo está sendo ameaçador para a criança. Já atendi, Verli, também, um caso de muito, que assim, houve uma transformação maravilhosa, não só na criança, como na família, um atraso de fala, onde a criança já tinha passado mais de 4 anos e não conseguia falar. Era só pequenas palavras, ela não formava frases. E aí nós fomos entender a situação, né? E aí era uma dor, uma dor silenciada, que a família não conseguia enxergar uma pessoa, né, um membro da família, essa família achava melhor excluir. E na visão sistêmica, nós vamos ver que quando você exclui alguém, né, alguém vem para ser incluído. É o caso que você falou da mãe.
né? Se exclui a mãe, não há como. De alguma forma, a natureza, o próprio sistema vai encarregar daquela pessoa ser incluída, né? Então, ou seja, ou em forma de repetição de comportamento, ou uma manifestação no corpo físico, um sintoma. Então, são histórias diferentes, mas que você vai ver que às vezes o contexto é parecido, né? Então, assim, e dores também na questão do aparelho digestivo, como que é a sua especialidade na questão da naturopatia, na manifestação de sintomas no intestino, Verli? Você tem algum caso para trazer para gente? Intestino, toda ansiedade, né, Elizabeth? Toda ansiedade, eu digo para ti que 99% das pessoas têm disfunção no intestino hoje. Então, a gente que não, como tu falou, a gente cuida de um todo, né? Então, quando a gente começa, porque o paciente ele chega com o sintoma, ele sempre vem relatar o sintoma. E nós, como profissionais, temos que interpretar esse sintoma. Porque sintoma não é um sintoma, às vezes, por exemplo, o intestino. Muitos casos de ansiedade. Então, quando você melhora o intestino dessa pessoa, você dá condições para essa mente lidar melhor com a situação. Não quer dizer que eu vou melhorar esse corpo físico e eu vou resolver o meu problema, que não é só do físico, mas é do mental. Isso não quer dizer que eu vou resolver 100% desse problema. Então, mas eu melhorei esse intestino, né? Eu vou fazer essa modulação, vou melhorar o intestino, eu vou dar condições para a mente lidar melhor com a situação. Então, a gente volta um pouquinho atrás, alguns anos atrás, e vê que as situações, as pessoas passavam por tanta dificuldade quanto hoje, ou talvez até mais do que hoje, porque hoje a gente tem acesso a muita coisa. E por que que as pessoas não adoeciam tanto mentalmente? Né? Se a gente pegar histórias assim das nossas mães, nossas avós, a gente vai ver quanta dificuldade elas passavam. E elas conseguiram lidar com isso. Né? Claro que tinha casos de depressão, também tinha, não identificado na época, né? Não diagnosticado, mas a gente vê que elas conseguiam lidar melhor. Mas por quê? Porque o corpo físico, ele dava condições para essa reação. Dava condições para reagir às situações. Então, quando eu melhoro o intestino, e aí eu entro adentro aí em todos os casos de problema intestinal, estômago também, aquela pessoa que reprime muita coisa, guarda muita coisa. Caso de gastrite crônica, pessoas com gastrite crônica. Aí, quando ela vem, começa a tratar ali aquele estômago, que, por sua vez, com certeza já tem ali deficiência de enzimas, enzima não tá, a bilis não está produzindo, você vai melhorar esse corpo físico, né? Vai melhorar o sistema biológico. E com isso aí você diz, e como que é as tuas emoções? Aí você começa a perceber. Isso é numa consulta de naturopatia. Depois você entende e faz a pessoa entender que ela precisa entrar no processo de terapia, no processo de análise. Quando já se tem o profissional, olha, conversa, você precisa colocar para fora. São coisas que vai reprimindo. Isso é dizeres muito, muito antigo. Eu pensava, engoli um sapo, né? Nossa, engasguei. Nossa, ficou aqui parado. O pessoal falava, pelo menos lá na minha terra, aí ficou uma bucha aqui no estômago. Por Parado, quê? né? Na garganta. Na garganta, no estômago, então tô sentindo alguma coisa aqui. Então a gente vê que isso é muito antigo. As pessoas antigamente elas não tinham essa explicação, mas tudo fazia muito sentido. Né? Tudo tinha muito sentido. Então, guardou. Às vezes a gente coloca até a culpa em algum alimento, né? Comi algo que não me fez bem. E às vezes nem sempre foi o alimento. Só que esse corpo, dependendo da emoção, ele vai rejeitar aquele alimento para sempre. Então, em tudo aquilo que te gera lembrança, em tudo aquilo que vai te gerar hábito, tem ali uma emoção. Tem uma emoção. Ou é uma emoção boa ou é uma emoção ruim, mas sempre vai ter algo emocional envolvido. Então, comi, sei lá, às vezes é um alimento que a pessoa come sempre. Mas dependendo da situação, né? Dependendo do que tenha acontecido naquele momento que ela estava, ou alguma coisa que nem foi naquele momento, mas que a mente absorveu e ela está ainda remoendo aquilo, o que ela comer vai trazer a representação do que aconteceu lá fora. Né? Isso é muito, muito comum. E quando a gente tem esse conhecimento, você começa a prestar atenção nisso. Você começa a prestar atenção. Você vai ver, mas o que aconteceu? Sei lá, foi tal situação.
E aí você para e pensa e analisa, será que vale a pena eu ficar remoendo? O que que eu posso fazer para mudar essa situação? Está sob o meu controle ou não? Se não está, não adianta, você vai só se maltratar. Porque o que a gente sempre fala em todos os nossos encontros, a nossa mente não entende sobre o outro. Não adianta desejar mal ao outro, porque a nossa mente não vai entender. Ela não tem capacidade de demandar energia para o outro, né? É claro que existe a inveja, existe muitas energias negativas, mas aí vai de quem está suscetível a isso. Porque o nosso corpo, a nossa mente, o outro não tem capacidade de nos atingir se nós não der essa arma, nós não deixar essa portinha aberta. Então a nossa mente não entende. Então é fazer essa análise da situação, né? É o que eu sempre falo. Tem que parar e pensar, isso eu sempre falo para os meus clientes, tem que parar e pensar diante de uma situação. Você consegue mudar essa situação? Foi você, né? Qual que é a tua posição dentro disso? Sempre imagina numa situação, imagina você olhando ela de cima. Nunca se imagine você dentro da situação, independente do que acontecer. Sempre se imagine olhando de cima. Porque se eu me imagino dentro da situação, eu não tenho visão do todo. Eu só tenho, né, visão de frente. Se eu me imagino dentro dessa situação, eu vou conseguir ver de cima. Então, é fazer essas análises, né? Fazer se questionar, né? Se questionar, usar o porquê. Mas por quê? Porque quando a gente faz essa pergunta do porquê, a nossa mente, se ela não tiver resposta, ela recua. Porque a maioria dos medos, as ansiedades acontecem porque a gente deixa, às vezes, se levar por um primeiro pensamento, né? E aí, quando a gente para e pergunta, mas por quê? Eu usei muito isso e eu uso muito com crianças. Eu tive um caso de uma criança que tinha medo de ir para a escola. Ele morava muito próximo, assim, da escola. Uma criança já ali dos 10, 11 anos. Ele morava muito próximo da escola, mas ele tinha muito medo a ponto de ter cólicas, a ponto de passar mal. E com criança é muito bom trabalhar o porquê, porque eles estão na fase do porquê, né? Ali até seus 12 anos eles têm muitas curiosidades. E aí você vai ir trabalhando no porquê. Mas por quê? Ah, mas eu não sei. Não, vamos trabalhar dentro desse porquê. Quando vier o medo, você trabalha o porquê. Por que que eu tô com medo? Aí foi aonde ele conseguiu, ele falou, realmente, aí ele chegou para mim, tia, porque as crianças, né, tia, eu não tenho mais medo de ir para a escola. Eu falei para minha mãe que ela não precisa mais se preocupar, porque a mãe trabalhava, precisava pedir para alguém ir buscar, enfim, ele falou, não precisa mais, a minha mãe, já falei para minha mãe, não precisa me mandar pedir para ninguém me pegar na escola, que eu volto sozinha, eu volto sozinho, e às vezes até paro na venda para comprar um sorvete. Eu sempre passava na frente daquela venda e eu queria parar, mas eu tinha muito medo de parar e ter alguém ali. Mas eles moram no país, não é no Brasil, tá, gente? Eu vou falar, nossa, considerando a criança sozinha. Eles não moram no Brasil, tá, gente? Eles moram na França, então né? É outro tipo de segurança, enfim, né? Mas a gente trabalhar os porquês e com a gente também funciona, principalmente quando o medo vem e a gente entende que esse medo é algo de infância. Que na grande maioria, né? Os medos que nos travam são medos da infância. Sim. Você me fez Né? lembrar um caso, Verli, de uma criança com muito medo também, que não se desenvolvia na escola, que era um reflexo dos medos da mãe. A mãe queria criar a criança ali numa super proteção e a criança se via com medo também. E quando essa mãe olhou para a sua dor e viu e se responsabilizou, né, que nós identificamos qual era a raiz desse medo tão intenso, ela interrompeu um ciclo de dor ali que ela tinha vivenciado na infância dela. Então foi assim, também foi outro caso de muito destaque, que houve assim, uma mudança muito rápida na criança. Porque essa criança estava presa a esse medo da mãe. O medo de deixar a criança ir, o medo de deixar a criança ali se socializar, da criança ir para a escola, porque era uma criança que também tinha nascido na época da pandemia.
E é o que nós sempre observamos. Muitas crianças que nasceram nessa época já trouxeram um medo excessivo, um medo que paralisou em relação a tudo que nós vivenciamos. Então, quando nós acolhemos, que esse é o primeiro passo, nós acolhemos a história da mãe, o que ela não conseguia olhar, que esse filho estava manifestando, houve ali uma transformação no comportamento da criança. Então, isso me fez lembrar agora que você... E aí a gente vai encontrar outros casos, quando a gente identifica ali a raiz, né, em que tudo começou, a criança se desenvolve. Né? Não só na questão ali cognitiva, mas comportamental, emocional, e é onde a criança também aprende. Outro caso, que a mãe é ansiosa, como você falou, a ansiedade já trazia desde lá dos pais, dos avós, já era transgeracional essa ansiedade, ela trouxe a criança, né, buscando ajuda para o filho. Mas depois nós vamos entender que era uma repetição de padrão ali de forma invisível, cada geração manifestou em um comportamento, então tinha um comportamento de controlador, tinha o comportamento da compulsividade por compras, que era uma ausência lá atrás, de uma ausência de um pai ausente, um pai que abandonou a mãe muito cedo. Então, havia repetição, a avó abandonou o vô, depois a mãe também foi abandonada, essa pessoa também, o marido o abandonou. Então, houve uma repetição ali, né, de padrão, e aí a criança trouxe como sintoma a ansiedade. E é interessante até destacar, a ansiedade, ela pode manifestar também, né, interfere no intestino, que não é só o intestino em forma de diarreia, tem também a prisão de ventre. Então, cada caso é um caso. E ambos podem ser decorrência da ansiedade. Porque tem todas as questões aí dos neurotransmissores, da serotonina, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. A Verlie, já é especialista no assunto, pode acrescentar um pouquinho aí. Com certeza, como eu falei, todos os casos de ansiedade têm disfunção no intestino. E como tu falou, nem sempre é diarreia, às vezes é uma constipação. Uma coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração é a qualidade desse cocô também. Às vezes perguntam, como que tá, né, as tuas visitas ao banheiro, né, enfim, nas necessidades fisiológicas. Não, eu vou todos os dias, mas não é sobre ir todos os dias, é a qualidade, porque ele também nos diz, né, como que está a saúde do nosso intestino. E eu sempre falo, pode perceber, se você passar por um momento de ansiedade, de estresse, você vai ter uma alteração no teu intestino. E por que às vezes começa, né, Maria, principalmente na ansiedade, porque começa pela boca. A pessoa ansiosa, ela não mastiga a quantidade de tempo necessário. Uma pessoa ansiosa, ela não vai se importar com o que tem para comer. Né? A gente fala isso no TAG, né? Ela não vai se importar, ela vai comer o primeiro alimento que tiver pela frente, ou ela vai comer muito, ou ela vai comer demais, ou vai comer de menos. Ela não vai tomar muita água. Ela esquece de tomar água, porque tomar água precisa ter uma certa disciplina, e uma pessoa ansiosa, ela não consegue seguir regras, ela não consegue ter uma disciplina. Então, já começa por aí. Então, tudo começa realmente no externo, né? A ansiedade, ela vai desregular toda a tua rotina. E com isso vai trazer disfunção no teu organismo. E mexeu com o intestino, gente. Mexeu com o intestino, você vai ter disfunção cognitiva. Criança, né? A gente atende crianças. Então, todas as crianças que vêm com qualquer tipo de diagnóstico, TDAH, hoje a gente pega a criança aí com ansiedade, né, Elizabeth? Crianças com crise de ansiedade. Gente, crianças com crise de ansiedade. Vamos voltar aí, quem é dos anos 80, 90. Quando que a gente via, a gente não tinha tempo para ter ansiedade, né? Não tinha tempo. O que está acontecendo é que, assim, a rotina das crianças está muito intensa. Muitas obrigações, muitos deveres para as crianças. Que eu digo, a criança precisa ter tempo livre, porque ela está na fase de criar, ela está naquela fase que ela precisa colocar a sua criatividade por si própria. Hoje a criança está sendo robotizada. Ó, de manhã, eu vou fazer uma comparação. De manhã, escola, de tarde, escolinha de futebol, ou não sei o quê, ou jiu-jitsu, ou enfim. À tarde, à noite é aula.
Gente, a criança tem que ter tempo livre. E isso vem tudo também, vem tudo da mãe. Os pais querem dar todas as oportunidades para os filhos daquelas que eles não tiveram. Os pais projetam nos filhos os seus insucessos. Né? É como a gente até conversou esses dias em um grupo, a mãe fala para a filha, hoje a mãe, primeira coisa que ela quer saber é que profissão a filha vai seguir. Né? Quando no nosso tempo, a primeira coisa que as nossas mães nos ensinavam é que tinha que lavar louça, fazer comida, dos afazeres de casa. E são as próprias mães que estão mudando isso. Não vai ser igual eu, e às vezes não é a questão do estilo de vida, só, o estilo de vida que ela teve, é a questão do emocional que não foi tratado. E quanto mais o tempo passa, mais difícil de fazer essa mudança. Porque ela não é, ela criou um hábito, e esse hábito já às vezes, quando não é um bom hábito, ele vira um vício. Tudo que é vício não é bom. Esse caso que tu falou da mãe que protegia muito, eu tenho um caso muito sério, uma pessoa com mais de 50 anos, que a mãe colocou dentro de uma bolha e queria proteger do mundo, e hoje é uma pessoa totalmente insegura, não consegue lidar muito bem com as emoções, não consegue lidar com frustrações, tem medo de tudo. Tem medo desde sair e bater o carro, tem medo de não dar conta de prover a família, enfim, vários medos. Então, quanto mais os anos passam, né, mais difícil de mudar. Não quer dizer que não vai mudar, mas essa mudança demora um pouco mais. É diferente, às vezes, de uma criança, de um adolescente que ainda estão numa fase de formação. Então, a repetição de comportamento, né, a repetição de comportamento dos pais, e a gente vai ver como a gente repete esses comportamentos que às vezes vieram lá de trás. Não só da mãe, do pai, e às vezes até do membro excluído da família. Isso não quer dizer assim, gente, não tem nada a ver com misticismo, não. Isso é ciência pura. Né? Porque a família, ela é um ciclo. Se você colocar alguém para fora, nesse primeiro ciclo, ela vai aparecer no segundo, na tua segunda geração, na tua terceira geração. E aí cabe a cada um perceber se você está replicando o quê? Benção ou está replicando uma maldição, né? É forte a palavra, mas é essa. É assim que está na Bíblia também. A benção ou a maldição te seguirão até a terceira ou quarta geração, né? Enfim. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu faço tudo certinho. Às vezes tem alguma coisa. Não é sobre o que você faz no teu externo. É também no que você faz, no que você pensa. Porque a nossa mente, ela sabe. A mente, ela conta tudo. Né? O que está guardado lá. Você às vezes acha que ninguém sabe, mas aquele sentimento de mágoa, de raiva, e ele vai replicar, ele vai aparecer em algum momento. E os nossos filhos, eles absorvem isso. Principalmente a criança. Por isso que a gente tem criança tem tanto problema respiratório, né, Elizabeth? Como as crianças têm problemas respiratórios? Porque pulmão é órgão de emoção. É o órgão da emoção, é o órgão da tristeza. Ele é o órgão da tristeza. Então, por isso que uma criança não entende. A partir já desde do ventre da mãe, desde a formação do cérebro, que, se eu não me engano, acontece da segunda à terceira semana, a partir dali já começa a se ter memória, sem contar a memória que ele traz lá de trás. A memória inconsciente. Não é nem sempre está no DNA, mas vem uma memória inconsciente que é o que vai fazer a formação do ser humano. Né? Então, é muitos casos que a gente tem, em todos os casos a gente vê repetição, principalmente naquilo que mais incomoda, né? Por isso que hoje eu não sei se tu também concorda comigo, Elizabeth, existe tanto confronto familiar. Pais e filhos não se entendem, né? A gente fica apavorado com coisas que acontecem dentro de família. Pais e filhos não se entendem, né? Não é o pai e o filho só, é mãe e filho, mãe e filha. Eles não se entendem por quê? Os nossos filhos vão replicar tudo aquilo que nós não tratamos em nós. Isso é tão sério, por isso que hoje está tendo tanta intolerância. Intolerância à lactose, intolerância ao glúten. O próprio nome já diz, intolerância. Ou seja, o que não está tendo de tolerância em relação ao emocional dessa família? Então, nossa, muitos casos eu estou recebendo em relação a esse emocional conflituoso que já está vindo lá da família
né? Por isso que o que a Verli disse, que nós não conseguimos acolher, que nós não curamos em nós, vai manifestar em forma de sintoma, porque se não for no amor, vai ser na dor. E aonde é essa dor? A dor vai se manifestar ou de forma emocional ou física. Então, você que está assistindo essa live, se você sente que seu filho está manifestando dores que você não entende, que você não consegue saber o para quê e o porquê, talvez agora essa live vai te ajudar a olhar para a sua história. Olha para a sua história com profundidade, com amor, para observar e identificar o que está acontecendo na sua história que o seu filho está manifestando em forma de sintoma. Então, toda dor que não é resolvida, como a Verli disse, não é resolvida, o corpo vai se manifestar. Vai manifestar na mente, vai manifestar no corpo, ou de forma cognitiva, ou de forma ali física mesmo, através da dor no órgão, às vezes, né? Então, assim, o seu filho pode estar mostrando a dor que você nunca teve permissão de sentir. O que nós encontramos? Muitas mulheres reprimidas, mulheres que tiveram que ficar caladas por muito tempo. Então, isso interfere hoje. O filho vai manifestar um sintoma para se libertar, para curar essa árvore, né? Que é essa árvore genealógica, essa árvore, para libertar a próxima geração. Quando a gente fala quebra de padrões, é quando você quebra esse ciclo de dor, quebra esse ciclo de sofrimento. Porque o que a gente ouve muito? Ah, eu tenho esse sintoma porque é genético, eu já trago do meu pai, da minha mãe. Então a pessoa se condena na própria genética e se conforma que aquele sintoma não vai curar. Olha, a própria pessoa já se fecha. Mas, gente, nós estamos trazendo hoje a oportunidade de vocês olharem que essa dor também pode liberar essa dor. Claro, olhando para a sua história, de forma ali, olha, eu me permito olhar, eu me permito quebrar esse ciclo, para que meu filho não precisa, mas eu gasto tanto em remédio. Observa. Observa se você não está só remediando aquela dor, aquele sintoma. E nós vemos hoje a necessidade que podemos tratar de forma natural, através da terapia, através da análise, olhar para essa raiz e curar essa raiz que está ali, né? De forma não tá, né, não tá fixa, não, eu vou fortalecer aqui o que está faltando, vou dar nutrientes necessários para esse corpo, para essa mente. Então, há necessidade de virar, de quebrar esse ciclo de sofrimento. Essa é a nossa mensagem mais importante no dia de hoje. Então, se você assistiu essa live, viu sentido para você e para quem você conhece, compartilha. E eu convido você também, como mãe, como mulher, ou aí na sua família, você, pai, que está assistindo também essa live, convida a sua companheira, vou fazer um encontro online, que vai ser na quinta-feira, nós estamos aí no dia 30, quinta-feira, às 19 horas, nós vamos fazer alguns exercícios para quebrar esses ciclos, esses padrões, que você vai observar na sua família. Então, você vai ter a oportunidade de olhar e também se movimentar para transformar essa dor em amor, em mudanças na sua vida. Então, por isso que nós falamos mudança de ciclo, quebra de padrões que às vezes está invisível e às vezes até consciente na forma com que você relata, que você percebeu ou interpreta. É a genética. Sim, nós trazemos sintomas genéticos, mas o que nós observamos? Que nós não precisamos repetir essa dor. Podemos mudar.
Já estamos finalizando. Verli, dá sua contribuição aí para a gente finalizar, Então, então. só para finalizar, vamos concluir aqui. E como que nem sempre somente no filho a gente percebe, né? Para quem eu, como já sou sogra, né? Sogra, quem é sogra, quem é sogro, você vai perceber na pessoa, a mãe vai perceber na pessoa que o filho vai escolher. Eu falo para as mulheres que são sogras. Olha para tua nora, olha para tuas noras e você vai ver o que o teu filho mais admirava em você vai ser a qualidade da tua nora. E se porventura tem algo que você implica nela ou não aceita nela, pode ter certeza que é algo que o teu filho viu em você, algo que o teu filho guardou, né, de lembrança, foi isso que ele foi buscar na outra mulher. Então, assim, a nossa nora vai ter qualidades ou defeitos que nós temos, que às vezes nós não observamos, mas o nosso filho, não, às vezes não consciente, mas inconsciente, observou. E aí a gente tem que mudar o nosso comportamento para que ele mude essa visão também. Né, para que ele mude essa visão também. E da mesma forma, a filha mulher, ela vai procurar no homem alguém que se pareça com o pai ou com a pessoa, né, não necessariamente, mas aquela primeira figura ali que representa o homem, ela vai procurar. Então, começa a prestar atenção. Ah, mas e agora? Eu não percebi tal coisa. Dá para mudar. Tudo é possível. A partir do momento que nós nos conscientizamos de que algo não tá certo, a gente consegue mudar. Né? Então, participem do workshop da Elizabeth, tenho certeza que muitos vai abrir uma outra visão, né? E essas oportunidades, elas são raras, porque coisas que nós tivemos que buscar através do conhecimento, que né, por si só muito bem pago, a gente pagou e hoje a gente tem essa oportunidade de estar aqui nesses encontros, aqui no Instagram, a gente também tem grupos de WhatsApp, esses encontros online, também workshop, que dá essa oportunidade para as pessoas entender aquilo que às vezes nós tivemos que passar por muito tempo para aprender, muitos anos para aprender, né? E isso abre um outro horizonte na nossa vida. O conhecimento, o entendimento sobre nós, ele muda muito a nossa vida. Eu digo assim, Elizabeth, eu sou naturopata, mas se não viesse junto à psicanálise, talvez não me sustentaria. Isso eu sou bem sincera a dizer para todo mundo. Se eu não fizesse psicanálise, se eu não tivesse passado pelo processo de análise, e a gente está sempre buscando esse conhecimento dentro da saúde mental, talvez a gente não sustentaria. O que acontece hoje, tem acontecido muito, as pessoas iniciarem algo e não darem continuidade, porque não é só sobre o material, não é só sobre a teoria, né? A gente tem que ter a nossa prática e a nossa convivência antes de querer passar para os outros o conhecimento, né? A gente percebe isso muito. O ruim disso tudo, né, é que a gente começa a ser muito perceptivas, né? A gente começa tem coisa que parece, mas não é, né? E aí é onde a gente entra o nosso bom senso e entender que aquilo não, a gente não consegue mudar a situação, mudar o outro, enfim. Então é isso. Mais uma vez, obrigada, Elizabeth. Deus abençoe a semana de todos. Gente, pensamento positivo, enfiar, quando vier, né, aqueles pensamentos intrusivos, não vou conseguir, não dá, joga e empurra para lá, usa a técnica né, de PNL, joga esse pensamento, pega e joga para lá e coloca pensamento positivo, porque tudo que você pensa, Deus coloca o universo trabalhar a nosso favor. Né? Deus deixou muita coisa para trabalhar a nosso favor, só que nós precisamos desejar, nós precisamos ter boa intenção. Né? Deus abençoe. Esse é o primeiro passo, né, Verli? Esse é o primeiro passo, é se permitir mudar, dar o primeiro passo de, olha, não, isso eu quero, né? Eu quero, eu posso, e aí Deus vai, né, preparar o que você precisa, mas desde que você abra a consciência, né? Abra o coração para olhar o que eu preciso mudar aqui, né? E aí nós vamos... eu agradeço aí a presença da Verli, indico o trabalho, viu? Faço uso dos suplementos que ela prescreveu, aqui em casa tem dado muitos resultados. Então é suplemento, gente, é vida. Remédio remedia. Então vamos prevenir, né? Aí também nós temos que trabalhar com a prevenção, não só emocional, né? E nós, né, quem tem oportunidade, não se bloqueia, não se trava, não deixa o medo travar.
olha, vem para psicoterapia, vem para análise, e nós estamos aqui para ajudar você a se despertar, tá? Então, nosso encontro quinta-feira, quem estiver aí disponibilidade, já faça a sua inscrição e nós vamos transformar aí a dor, né, em amor. E para que você também tire o peso, né? Que às vezes é um peso emocional, que você já vem carregando há tanto tempo. Então, tira da sua mochila, né? Aquele peso que não te pertence. Tá bom? Então, fique com Deus, boa semana, Deus que abençoe, Verli, e uma boa semana Amém. aí para todos nós. Amém. Beijo!